falar das coisas sérias antes da gente entrar no recreio. A gente vai falar de uma coisa meio que inacreditável, né? A discussão que houve dentro da imprensa e com a participação do Supremo Tribunal Federal de se o convite para a posse do Trump que o Bolsonaro apresentou era fake ou não. Então o pessoal acha que a facada é fake, então tem gente que acha que a facada é fake. Eu não deveria me surpreender com essa questão do convite de gente que acha que o convite é fake. E eu não estou exagerando, né? Você não ouviu errado. Tem gente realmente defendendo isso. Eu peço a vocês aqui que você coloque o seu traje hazmat, assim, o seu traje de proteção contra coisas muito tóxicas, porque eu vou expor você agora na sua tela a uma quantidade de radiação equivalente a mais ou menos 5 minutos ali no reator central de Chernobyl. Eu vou abrir uma reportagem da Revista Fórum. Revista Fórum, quando eu falo Revista Fórum, pode abrir aí pra gente, Bruno. Quando eu falo Revista Fórum, eu boto entre aspas, porque a Fórum não é uma revista, né? A Fórum é um braço político de mídia da esquerda, inclusive do próprio Alexandre de Moraes. Vocês devem ter acompanhado a notícia da jornalista, se tornou público, né, da minha querida amiga Vicky, que foi ameaçada pelos jagunços do Alexandre de Moraes quando ela estava saindo do Brasil. Foi parada, jornalista alemã, estava fazendo um documentário independente sobre o Alexandre de Moraes, e ela foi parada pelos jagunços da Polícia Federal do Alexandre, dizendo que ela tinha entrado ilegalmente, retiveram o passaporte dela alemão ali por um tempo, numa tentativa de intimidação, e acabaram liberando a Vicky. Eu achei a maior graça do mundo, porque a Vicky, eu acho que eu fui o primeiro brasileiro que conheceu a Vicky. Ela sentou do meu lado, ela é uma ruiva, chama atenção assim, com os olhos claros, uma cara, assim, vocês viram, né? E ela sentou do meu lado no CIPEC e tal, e a gente começou a conversar. Isso tem, sei lá, 5 anos. E eu que comecei a falar dela do Brasil e apresentei o Eduardo Bolsonaro, que estava comigo, e ela começou a ter interesse no Brasil, e aí culminou nesse e agora ela está fazendo esse documentário, né? E obviamente isso não tem nada a ver com a pauta atual, mas o que eu achei interessante é a tentativa de intimidar a Vicky, porque o que eu achei, ela é toda tatuada e tal, eu achei interessante porque a Vicky era forças especiais no exército alemão. Quando eu a conheci, ela passou meses morando clandestinamente para fazer um documentário sobre a entrada de imigrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos. Ela foi para o México. A gente está falando de uma jornalista, a menina é casca grossa pra caramba. Então, essa parada, para mim, na tentativa de intimidação de uma menina casca grossa dessa, falhou miseravelmente. Eu vi que nunca esteve tão empolgada em falar sobre o Brasil e chamar a atenção no que está acontecendo no nosso país. Eu não chamei ela aqui ao programa porque eu já conversei com ela sobre esse assunto, mas a notícia, na verdade, aconteceu em setembro, né? Então já tem um tempinho. Mas, enfim, estava falando da Vicky e da revista Fórum, porque imediatamente depois que ela pediu uma entrevista para o Alexandre de Moraes, subitamente alguém da revista Fórum conseguiu o contato dela e entrou em contato com ela. Essa mesma revista dessa notícia aí, essa notícia que, pode botar na tela, Eduardo Bolsonaro vira piada nas redes após convite fake do Trump. Que barra. Pô, e nego chama isso de jornalismo. E eu tô no inquérito das fake news. Meu Deus do céu. Eu tô no inquérito das fake news. Os caras se dizem uma revista, tem cobertura e informação privilegiada do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal que combate fake news. Realmente o Brasil é o país da piada pronta. É o país da piada pronta. Então eu vou perder um tempinho explicando essa situação para vocês. Tudo começou depois que o Bolsonaro pediu ao Alexandre para liberar a ida dele nos Estados Unidos, né? A gente lembra disso? Falamos disso aqui no programa. O Bolsonaro com o passaporte retido. Ninguém sabe por quê, porque ele foi para os Estados Unidos. A meu
contragosto, voltou para o Brasil, não deveria ter voltado, voltou ao Brasil, por decisão dele, voltou ao Brasil, ficou no Brasil, atendeu absolutamente tudo que o STF pediu, deu, sei lá, mais de 10 depoimentos, compareceu a tudo, participou do processo, pediu autorização para ir à posse do Milei sem nem precisar, foi à posse do Milei e voltou para o Brasil. Então, não tinha porque estar sem passaporte. Em fevereiro, nessa operação fajuta do inquérito do golpe, arrumaram um pretexto para tirar o passaporte dele. Então, o Alexandre recebeu o pedido, mas em vez de acatar o pedido, ele passou um vexame determinando que os advogados do presidente apresentassem um documento oficial para comprovar que o Bolsonaro havia mesmo sido formalmente convidado para a posse do Trump. Umas aspas aqui, ou umas aspas aqui, antes de nós continuarmos, né? O mesmo cara que pediu a comprovação de convite eletrônico é o cara que manteve o Felipe Martins preso por meses. Meses. Com base, aliás, uma aspa, não, um parêntese. Por meses, com base em uma mentira que já havia sido desmentida pelas autoridades americanas. Esse é o mesmo Alexandre que não aceitou a validade do convite do Trump ao Bolsonaro, né? Esse é o cara que resolveu intimar o Elon Musk, intimar a rede social, intimar a empresa internacional por postagem no X. Então é claro que para ele vale o que ele quer. Para os outros, né, a formalidade dos procedimentos vale quando é para atrapalhar. Claro que o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhum zelo por formalidade, não tem absolutamente. Faz o que ele quer, né? Ele está cagando de porta aberta no Supremo Tribunal Federal. E foi isso que bastou, esse questionamento estúpido, vergonhoso do ministro Alexandre de Moraes, foi o que bastou para que os vermes do braço midiático do Alexandre de Moraes espalhassem a mentira efetiva fake news. Porque tem muita gente que diz, não existe fake news. Eu falo, não, existe fake news, não é crime, mas existe. Fake news é a notícia falsa com dolo, com o objetivo de manipular a opinião pública numa direção enganosa. Então, houve essa fake news de que o Trump não havia sido convidado pelo Bolsonaro. O Trump não havia convidado o Bolsonaro para posse, coisa nenhuma. E eu acho que o entorno do presidente já fez um bom trabalho desmentindo essa versão, comprovando que a gente já sabia, né, que o Trump, de fato, eu digo porque eu testemunhei o processo, testemunhei os bastidores, eu, Paulo, que não vale para processo, mas talvez valha para vocês da audiência, testemunhei como foi. E, obviamente, as pessoas que não têm contato aqui nos Estados Unidos ficam meio perdidas, não sabem nem como é que funciona. Mas eu posso confirmar que o presidente Bolsonaro foi sim convidado e disse, e circulou nas redes sociais, que foi convidado por intervenção direta de Donald Trump, a contragosto de alguns, inclusive do entorno. E é muito difícil, eu diria que é extremamente fácil desmentir essa história de que o convite foi fake, né? Basta você olhar na própria petição dos advogados do presidente, o domínio enviado é o domínio do Trump, né? O domínio do comitê de posse do Trump, o T47 inaugural. 47 porque o Donald Trump tem a característica rara de ser o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos. O 46º é o George Soros. Na verdade, é o Joe Biden, mas ninguém acredita de fato nisso. E no site da posse dá para você ver isso. Se você for lá na aba de perguntas frequentes, você vai ver que o contato indicado também tem esse domínio, T47 inaugural, confirmando que esse de fato é o e-mail oficial. Então, para fechar o caixão dessa narrativa, os advogados do Bolsonaro apresentaram ao Alexandre o convite. Esse convite é assinado pelo Steve Witkoff e pela Kelly Loeffler, os presidentes do comitê inaugural do Trump e do J.D. Vance. Não tem como falar que esse documento não é verdadeiro. Tem o registro, né, dessas pessoas no domínio e tal. E aí a gente volta para o ponto que a gente falou na semana passada, que o Alexandre agora está entre a cruz e a espada,
porque se ele deixa o Bolsonaro ir, não deixa de ser uma demonstração de fraqueza, permite que o Bolsonaro se exponha por ele mesmo, exponha a situação do Brasil para alguns dos homens mais importantes do mundo, e se ele não deixa, a gente tem um burocrata de Brasília impedindo um convite direto do Donald Trump, e eu repito o que eu disse no último programa, o Trump leva muito para o pessoal as coisas, essa é uma característica dele, mas corrobora toda a tese que eu venho plantando, né, com base na realidade, aqui nos Estados Unidos, de que o Brasil se tornou efetivamente uma ditadura. E aí não há mais... o grau dessa ditadura e da perseguição política e de que nós não temos um processo sequer eleitoral legítimo, uma vez que você proíbe o principal opositor e líder nas pesquisas eleitorais de viajar, está escancarado. A ditadura brasileira fica escancarada. Mas eu diria que o principal ponto já foi atendido. Eu não sei se o Supremo Tribunal... Muita gente me pergunta, os jornais estão dizendo em torno do Bolsonaro desesperançoso. Eu posso dizer para vocês que isso é absolutamente falso. O pessoal está, inclusive o presidente, bastante esperançoso, porque não há motivos para uma negativa. Todo mundo, no entanto, ciente de que o Alexandre é o ayatolá do Brasil, ele faz absolutamente o que ele quiser, não tem absolutamente nenhum respaldo legal, não tem nenhum motivo para que ele não vá, mas a gente sabe que o Alexandre, como ayatolá do Brasil, vai fazer o que der na telha dele. Posto isso, ele mandou hoje para a Procuradoria-Geral se manifestar. Eu não sei se alguém tem alguma ilusão aqui de que isso não vai ser um jogo combinado. A Procuradoria-Geral vai se manifestar na direção que ela tiver combinado com o Alexandre. Eu tentei apurar ali com alguns interlocutores do Supremo Tribunal Federal e nem as pessoas com quem eu conversei dizem que há um consenso entre os ministros sobre o que o Alexandre vai fazer. E a decisão, de fato, vai caber ao Alexandre. É mais provável que o Alexandre negue? É mais provável que o Alexandre negue. É impossível que o Alexandre conceda? Não, porque ele pode tentar sim dar a aparência de que o Brasil está aqui, olha como ele é benevolente, como ele está distensionando, como o processo é legítimo, ele tem tentado dar de vez em quando alguma aparência de legitimidade. Vamos ver o que vai acontecer, mas seja o que for, o ponto principal deste convite já foi atendido. Qual é o objetivo deste convite e qual foi o objetivo do Donald Trump com esse convite? Foi demonstrar apoio ao Bolsonaro. Veja, não é um convite como foi para o Milei, não é um convite como foi para o Meloni, não é um convite como foi para o Orbán, não é um convite como foi para o Zelensky. Todas essas pessoas estão no poder. Então, o convite é uma demonstração das relações dos Estados Unidos com os líderes que estão no poder desse país. Jair Bolsonaro não só não está no poder, como é, em tese, inelegível e faz oposição ao atual presidente do Brasil. Então, a intenção do convite foi demonstrar: eu me preocupo com Bolsonaro, eu estou de olho com o que está acontecendo no Brasil. E essa era a minha grande preocupação caso o convite não fosse feito. Porque muito mais do que o convite ao presidente ou não convite ao presidente, seria uma sinalização de que nós íamos ter muita dificuldade para avançar nossa agenda, porque o Trump não estava muito preocupado com o Brasil. E o que ele está dizendo é: eu estou preocupado com o Brasil, eu estou preocupado com o Bolsonaro, e isso replica o que eu ouvi o próprio presidente Trump dizer. Ninguém me contou, eu vi pessoalmente, eu testemunhei a preocupação dele com o presidente Bolsonaro. E essa preocupação como candidato agora se manifesta em ato, em ação. Não significa que, ai meu Deus, então significa que amanhã o Trump vai mandar um tomahawk na cabeça do Alexandre de Moraes? Não, o Trump vai cancelar o... Pode ser. Agora, nós temos um trabalho a ser feito pela frente. O governo ainda não começou. E o mesmo trabalho que foi feito no Congresso vai precisar ser feito no Executivo. E eu vou fazer o papel que me couber nessa história. É um papel que Deus me permitir que eu tenha. Não vou me furtar a fazer o que tiver que ser feito. Né? Mas mesmo que, por exemplo, o Bolsonaro não vá, nós temos, e eu tive a confirmação hoje, de que a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, que teve site até de direita dizendo:
Trump se referiu a Bolsonaro como senhor presidente, como se isso fosse uma sinalização de que o Trump ainda considera o presidente Bolsonaro o verdadeiro presidente do Brasil. Gente, devagar com o andor. O tratamento aqui nos Estados Unidos para presidentes e ex-presidentes é Mr. President, é senhor presidente. É o mesmo tratamento. Então, as pessoas endereçam, por exemplo, o George Bush como Mr. President. Esse é o pronome, digamos assim, de tratamento, seja para presidente como para ex-presidente. E eu não acho tão estranho, porque quando o meu avô era vivo, as pessoas, mesmo depois dele ter saído da presidência, eu ouvia as pessoas, presidente, todo mundo sempre tratava ele como presidente. Da mesma forma como tratam hoje, como eu, por exemplo, trato o presidente Bolsonaro. Presidente, você não trata como ex-presidente. Então, esse é o normal, tá? Mas, falando aqui da ex-primeira-dama, na primeira-dama, eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, eu acho que o contraste entre a Michele e a Janja talvez seja maior do que entre o Lula e o Bolsonaro, né? Assim, é uma diferença de mundo muito grande. Mas eu tive a confirmação de que a Michele Bolsonaro vai sim a Washington, haja o que hajar, né? Vai de qualquer forma a Washington. Então, certamente nós teremos pelo menos 2 membros da família Bolsonaro lá, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E ninguém vai conseguir impedi-los de ter reuniões importantes. Nós temos agendas bacanas, já confirmando aqui uma agenda para toda a comitiva brasileira. Nós temos aí algumas dezenas de parlamentares da oposição ao governo Lula que vão estar lá. E a gente vai expor o que está acontecendo no Brasil, na América, vai continuar essa construção da ideia. As pessoas acham que é assim, você bate na porta e fala, cancela o visto. O cara, poxa, valeu, vou cancelar o visto. Isso é um processo de construção. Mas no Congresso nós não conseguimos. Não, nós conseguimos. Mas mudou o Congresso. Tudo bem, nós vamos conseguir de novo. Agora a gente precisa agir de forma alinhada com o Executivo. Isso vai demandar muitas reuniões, muitos encontros, um ano onde eu estou preparado para ir exaustivamente para Washington. Eu estou preparado exaustivamente para trabalhar ao longo desse ano nessa direção e de ter um parlamento muito mais alinhado, parlamento brasileiro muito mais alinhado conosco do que estava antes. Ora, veja, nós não teremos Paulo Figueiredo Show na quarta e na quinta-feira, porque na quarta e na quinta-feira eu estarei, a partir de amanhã, oferecendo um curso de imersão de política americana para alguma coisa como 2 dúzias de parlamentares, deputados, senadores e seus assessores, para que eles entendam a política americana, entendam o que se passa na América, qual é o sentimento da América, o que está acontecendo aqui, como que o governo Trump pode nos ajudar, nós como parlamentares, nós como oposição, nós como conservadores, nós como direita, dentro do Brasil. Como que o Brasil se encaixa, como que esse diálogo ser feito. O fato de nós termos um grupo de parlamentares que quer aprender sobre isso e vai dedicar 2 dias, e antes que perguntem, o curso não teve absolutamente nenhum custo, pelo contrário, eu ofereci o espaço, eu ofereci absolutamente tudo, comida, tudo por minha conta, graças a vocês, meus apoiadores. Então, nós vamos fazer esse trabalho de formiguinha, de ir lá, conversar com as pessoas, explicar a situação do Brasil, expondo os fatos. Ora, o Lula só nos ajuda. O Lula manda gente para a posse da Venezuela, nos ajuda. O Lula resolve monitorar a população brasileira, nos ajuda. O Alexandre quer censurar a rede social, vamos falar sobre isso, sobre Mark Zuckerberg, etc., nos ajuda. Tudo para nós expormos o que vem acontecendo no Brasil. Tomara que ele aumente a treta dele com o Mark Zuckerberg. Se você acha esse trabalho importante, você também pode participar dele. A primeira coisa que eu peço a você é que você se torne meu apoiador. Você pode entrar no meu site www.paulofigueiredoshow.com/apoie e contribuir com a módica quantia, se usar o cupom de desconto aqui, Figueiredo Show, que está aqui na descrição, com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês. Se você pegar o plano anual, não dá nem $5 por mês. É uma promoção, eu sei que o dólar está caro, mas ainda é uma promoção do McDonald's. E você vai lá e coloca o seu tijolinho. Essa é a sua forma de contribuir.
Se você acha que vale a pena, se você acha que esse tipo de jornalismo vale a pena, se você acha que essas ações de expor o que está acontecendo no Brasil valem a pena. Na sexta-feira já estou eu de novo, antes de viajar para Washington, na rede de televisão One American News, explicando a situação do Brasil, falando sobre a ida do presidente Bolsonaro. Já estarei lá, onde eu tenho ido com frequência. Eles, inclusive, me convidaram para participar da cobertura da posse. Então, isso é trabalho. Tem editorial que eu acabei de terminar ontem, explicando a importância do Brasil na política externa americana. Isso é graças a vocês. Vocês são os meus apoiadores, vocês que garantem isso. Há a possibilidade ainda de você se tornar meu patrono Gold, com a quantia de $500 por ano, que dá um pouco menos de $50 por mês, ou $50 por mês no plano mensal. Você se torna, tem um apoio mais robusto, ganha acesso ao meu e-mail, ganha acesso ao nosso grupo de patronos, às nossas reuniões, mas acima de tudo, você que pode mais, consegue suportar o fardo daqueles que estão ferrados, que não conseguem. Então, tem muita gente prosperando no Brasil, tem gente que não está rica, mas consegue ali comprar um carro importado, etc. E $50 por mês não vai quebrar o banco da pessoa. E essas pessoas são as pessoas também que eu conclamo a me apoiar. Enquanto isso, o governo Lula vai, volto a dizer, violininho, com o Titanic afundando, né? É um governo que praticamente acabou. Né? É um governo que mostramos aqui e temos mostrado, como todas as pesquisas de popularidade mostram, um governo naufragando mesmo. E, ao mesmo tempo, o governo resolve ter a brilhante ideia de começar a monitorar todas as movimentações de Pix acima de R$5 mil. Ou seja, R$5 mil, que é aproximadamente aí, sei lá, $800, que é menos do que o salário mínimo aqui nos Estados Unidos, é uma quantia que, não é quantia de rico, não. É quantia de classe média baixa. Né? Se você parar para pensar, o cara que... Até porque muitas pessoas não ganham isso, não lucram isso. Essa é a receita das pessoas nas suas pequenas... Muitos de vocês estão em casa aqui, nas suas pequenas operações, nas suas operações de venda de ambulante, você recebe isso e depois tem que pagar os seus insumos, não é nem o dinheiro que você bota para dentro. Então, é um governo que agora vai... E quem achou que a ditadura ia acabar no Paulo Figueiredo é um idiota. É óbvio que a ditadura vai acabar com o monitoramento da tua vida. Porque o governo acha que o que você produz é dele, você que dá ali o seu jeito, que dá nó em pingo d'água para conseguir fechar as contas do mês, esse governo que é atrás de vocês. Eu vou dizer, teve uma medida muito parecida do governo Biden aqui nos Estados Unidos, quase idêntica, no caso era com movimentações de Zelle, que é o Pix aqui americano também, acho que era $5 mil o valor, e o Trump e os republicanos retiraram dinheiro da Receita Federal americana para que isso não fosse concretizado. Mas a ideia é a ideia central da esquerda, de que o governo tem o direito de monitorar cada aspecto da sua vida e vão sangrar todo o seu rico dinheirinho. E isso está em todos os aspectos da sociedade brasileira. Então, diante disso, né, vem a pesquisa, Paraná Pesquisa. Então, a gente está tendo pesquisas com o Lula desmontando na popularidade e o Bolsonaro despontando na popularidade. O que é absolutamente incrível. Por que é absolutamente incrível? Para você pensar um segundo a esse respeito. Nós temos um presidente que está há meses e meses e meses diante de se chama de lawfare, né? Uma perseguição jurídica sem precedentes na história do Brasil. A gente está falando de um presidente aqui que sofrendo a maior perseguição, sendo achincalhado de golpista, de ladrão de joia, de trambiqueiro de vacina, etc., todos os dias pela imprensa. Nós temos, segundo a pesquisa Quest, a população dizendo que 80% dos eleitores, eu falei que essa pesquisa era inconsistente, que não sei quantos, 80% dos eleitores de Bolsonaro achavam que ele tinha participação do 6 de janeiro. A Globo, né, é basicamente a rede golpe. Todos os programas, você começa com Bom Dia Golpe, depois Golpe Rural, depois Golpe Nacional, depois Golpe a Pena Ver de Novo, né? O Joaquim Teixeira botou lá a programação
inteira da Rede Globo, que é basicamente falando sobre o golpe do Bolsonaro. E ainda assim, com todo o apoio da Rede Globo, com todo o apoio do Supremo, nós temos essa pesquisa do Paraná, pesquisas que saiu do forno. No cenário com o Pablo Farsal, o Lula e o Bolsonaro estão colados, né? 34% e 33,9%, que é 34%, não existe precisão estatística de 0,1%. De 0,1%. Tá? Então, empatados. E aí tem dois comentários aqui nessa história. Né? O primeiro é: se você ainda vive no mundo da lua, que acha que todas as pesquisas são falsas, que o Bolsonaro, na verdade, tem 70% dos votos, porque você não conhece nenhum dos eleitores do Lula, eu sou o seu maior opositor. Eu acho que pessoas como você atrapalham muito a discussão política no Brasil, porque você está desconectado da realidade. Você precisa sair do seu fantástico mundo de Bob. O sentimento anti-Bolsonaro ainda tem voto e o sentimento, e muitas pessoas continuam votando ainda no Lula. Esse é um movimento, é um sentimento global. Vejam a votação que a Kamala Harris teve nos Estados Unidos. Poxa, não se surpreendam. Ela teve, sim, 7%, 48% dos votos aqui nos Estados Unidos. Mas como, Paulo, como pode alguém votar no ladrão? Como pode alguém votar na maluca da Kamala Harris? Como pode... Existem, essas pessoas existem. A gente pode fazer um Globo Repórter sobre elas, de onde estudam, o que trabalham, onde trabalham, o que consomem, abrir a cabeça, examinar, ver o que tem dentro, né? Daqui para cá tem cocô, daqui para cá não tem nada, a pessoa faz assim, aí fica tudo cocô. Mas essas pessoas existem. E a gente precisa aprender a se comunicar com elas. A gente precisa tirar elas do transe e da hipnose da grande mídia. E quando eu digo aqui, eu falo do Paraná Pesquisas, é porque eu falo a institutos de pesquisa. Estatística funciona. Você só está vivo e usando tecnologia porque a estatística funciona. Sim, é possível entrevistar 2.000 pessoas e ter um termômetro da temperatura de uma população. Sim, é possível. É a mágica da estatística que você talvez não tenha estudado na escola. Existe. E sim, Lula tem muitos votos, Kamala Harris tem muitos votos, a esquerda ainda tem votos. Nós precisamos tirar essas pessoas do transe das pessoas na grande mídia. Quando eu mostro aqui, pelo percentual de pessoas que se informam pela televisão, Lula tem ainda a maioria dos votos. O que nós precisamos fazer? Ora, precisamos explicar para as pessoas que a televisão hoje é uma ferramenta de doutrinação política e fazer com que a pessoa pense de forma independente. É o dever de casa. Não adianta brigar. A Institutos Sérios e o Paraná Pesquisa, eu digo a vocês, eu já trouxe ele aqui, inclusive, para comentar as eleições municipais, o Murilo do Paraná Pesquisa, é um instituto sério. Assim como outros, trouxe aqui pesquisas do IBESP, já elogiei a Atlas Intel, nem conheço eles. Digo isso pelo histórico de acerto. Então não briguem com a realidade. Então, primeira parte do comentário. Segunda parte do comentário. Pablo Marçal. Você vê, eu falo que as pessoas são... Há tanta gente estúpida que na pesquisa tem aqui Pablo Marçal com 6%. Tem cenário com Pablo Marçal com 11%. Eu vou brigar com isso? Vou dizer que não tem? Não. Eu vou dizer, olha, a gente precisa se comunicar com essas pessoas para que esses 11%, 6% no caso, tenham a ciência de que estamos falando de um estelionatário. Tenham a ciência de que estamos falando de um picareta. E não brigar com a realidade. Né? Como aconteceu com os próprios eleitores do Farsal, que eu dizia, olha, não vai para o segundo turno em São Paulo, não vai. Os institutos não acreditem, o Paraná Pesquisa é mentiroso, o Paraná Pesquisa cravou o segundo turno em São Paulo. Pois quando a gente tira o picareta da disputa, aí e isso é importante porque este picareta, que tem lá os seus braços e os seus elos com Alexandre de Moraes, que nós demonstramos lá atrás, que não tem a menor dificuldade em se vender para o establishment, a quem a candidatura deste picareta que apoiou Boulos, a quem ela ajuda?
Eu não vou nem entrar em Gustavo Lima, porque eu nunca vi ninguém discutir Gustavo Lima. A hora que realmente eu vir essa discussão, a gente pode discutir aqui. Mas a quem o Mr. M prejudica? É o Bolsonaro, porque quando você tira o Mr. M, o Bolsonaro abre uma vantagem de 3 pontos em relação ao Lula. 37,3 contra 34,4, 2,9 pontos. É a segunda pesquisa Paraná que mostra Bolsonaro à frente de Lula. E ela também, e de novo, eu volto a falar aqui, eu elogio o Paraná Pesquisas não pelo resultado, mas pela seriedade do trabalho. E ela traz dados relevantes também sobre a popularidade, ou melhor, a impopularidade do Lula. Veja, 33,8% das pessoas consideram o governo como ótimo ou bom, contra 42% que consideram ruim ou terrível. 42,6% consideram ruim ou terrível. Lembrem-se, eu mostrei que a aprovação do Lula hoje já estava na casa dos 30%, e essa é mais uma pesquisa que confirma isso. Esqueçam pesquisa Quest, e de novo, não é porque eu gosto do resultado de uma ou de outra. Porque Quest é hoje o Instituto da Rede Globo. Isso fica mais interessante quando a gente compara, por exemplo, o histórico de popularidade do governo. Bota a imagem para a gente do histórico, Brunão. Olha a crise e o buraco no qual se encontra o governo Lula. A gente compara os dados de agosto de 2023 com os dados de janeiro de 2025. Em agosto de 2023, 15,9% dos entrevistados consideravam o governo como sendo excelente e 24% como bom. Em janeiro de 2025, os excelentes, de novo, eles existem, mas caíram para 4,8%. E o bom caíram. Agora são 22,7%. Ainda tem. Tem que dizer aqui, ainda tem 22,7% que consideram bom. E 11,1% que consideram como excelente. Queda de 4,8 pontos. Mas o grande número aqui é outro. Vocês olhem em agosto de 2023, e esse é o ponto fundamental aqui. Em agosto de 23, 23%, 23,7%, quase 24% das pessoas consideravam o governo Lula como terrível. Em janeiro de 2025, o número disparou mais de 10 pontos e já são 34,2%. É um aumento de quase 50% no percentual que considera o governo terrível. Então, eu volto a dizer, musiquinhos do Titanic. O governo Lula está naufragando e a maioria da população rejeita o governo. E uma parcela gigantesca da população considera o governo terrível, um desastre. Milhões e milhões de pessoas. É natural que você se relacione mais com essas pessoas. Afinal, você está assistindo o Paulo Figueiredo Show. Né? Eu peço para você mandar o programa para os inimigos justamente por isso. Que os seus amigos já gostam do Paulo Figueiredo Show. E eu falei aqui que vocês ficam falando que eu tenho predileção da Atlas, da Paraná Pesquisa, mas eu trouxe o número também da Atlas Intel. Na Atlas Intel, 49,8% reprovando o Lula contra 47,8% que aprovam. São os números. O mais importante é a inversão da curva. Eu digo, Lula nos ajuda. Não torçam pela morte do Lula. O Lula nos ajuda. Ele faz a população enxergar o quão terrível é a população. Lula foi o sujeito, Lula e Dilma foram as melhores coisas que já aconteceram para a direita no Brasil. Nós só criamos uma direita graças ao Lula e a Dilma. Nós precisamos de Lula, PT, a esquerda, nós precisamos desse vagabundo no poder para que nós possamos explicar o que está acontecendo no Brasil. Da mesma forma que eu preciso do psicopata do Alexandre no Supremo Tribunal Federal para explicar qual é o problema de um judiciário superpoderoso.
E é assim que a sociedade, com personagens icônicos, com símbolos, com vilões, é assim que a sociedade se reforma. E não é. Eu falo muito aqui do Alexandre, e volto a dizer, ele é um símbolo, ele é um vilão maravilhoso. Ele poderia, claramente, estar ali no elenco do novo filme do Superman, que eu estou aguardando ansiosamente, no papel de Lex Luthor. Né? Ele tem a cara de um vilão de filme de James Bond. Ele tem a postura, ele é arrogante, ele é detestável, ele é uma figura detestável. Mas ele é apenas, já falei aqui, tem vários méritos, a gente precisa, méritos negativos, né? Ele é responsabilidade, mas ele não é o único, ele é representante de uma corrente. Ele é suportado por uma corrente global. Ele é representante de uma visão do Supremo Tribunal Federal, que é hoje a visão dominante. E isso fica mais difícil, mas precisa ser exposto quando nós temos outra figura, como, por exemplo, um homem muito mais agradável, que é o ministro Barroso. O ministro Barroso é o ministro mais ideológico da corte, é o mais, vou chamar aqui de preparado ideologicamente, é o queridinho das ONGs internacionais, de George Soros e etc, etc. É o homem que avança todas as pautas ideológicas de drogas, de anticristãs, de aborto e por aí vai. Mas ele é uma figura que nós temos amigos em comum que falam, não, o ministro Barroso é uma pessoa muito agradável, ele é muito... O Alexandre não, todo mundo diz que ele é um escroto, inclusive os supostos amigos dele. Mas o Barroso não. O Barroso todo mundo fala que é gente boa, que é uma figura agradável, uma pessoa assim que você teria curiosidade de conversar. Mas quando você abre o que ele realmente pensa, e nós temos a oportunidade nesse editorial, na verdade é um artigo de opinião no Estadão, onde ele critica o próprio Estadão. E o motivo? O fato do Estadão estar fazendo algum humilde jornalismo e estar criticando o Supremo. Resumidamente, nesse texto, o Barroso reclama dos mais de 40 editoriais escritos no Jornal do Estado de São Paulo, em que o objeto era o Supremo Tribunal Federal. Segundo o Barroso, praticamente todos os editoriais foram duramente críticos, com muitos adjetivos e tom raivoso, ainda que não deliberadamente, contribuem para um ambiente de ódio institucional que se sabe bem de onde veio e onde pretendia chegar. Ou seja, o Estadão, ao criticar um serviço público pela incompetência e pela série de ilegalidades que eles vêm cometendo ao longo dos últimos anos, nas palavras do Barroso, o Estadão é cúmplice do discurso de ódio golpista. Para o Barroso, e na verdade para o Supremo Tribunal Federal, e na verdade para qualquer tirano do mundo, jornal bom é o jornal que baba o ovo deles. É o jornal da Daniela Ozempic, a vaquinha Ozempic. O restante só serve para propagar discurso de ódio, ataque às instituições. Tem alguma coisa mais soviética que isso? Né? O Barroso, por exemplo, que é um cara que gosta de estudar história, deveria saber, por exemplo, que o termo politicamente correto tem origem soviética. Né? O que é algo politicamente correto? Ou politicamente incorreto? Politicamente incorreto é algo que é factualmente correto, ou seja, que é verdadeiro, porém atrapalha o discurso oficial político de quem está no poder. Então, apesar da coisa ser factualmente correta, ela passa a ser politicamente incorreta. Algo que atrapalha a agenda do Partido Comunista. É esse jornal dócil que o Barroso quer. Ele diz, ele termina o texto dizendo assim, sob a Constituição de 88 temos 36 anos de eleições regulares, estabilidade institucional e avanço nos direitos de todos os brasileiros. Graças ao meu avô, valeu.
com plena liberdade de expressão, inclusive para críticas injustas. Sinal de que, mesmo sendo impossível agradar todos, temos cumprido bem o nosso papel. Parece até que o Barroso esqueceu que tem deputado sendo investigado por criticar o delegado do Alexandre, que tem jornalista censurado por questionar as irregularidades das eleições de 22, que tem jornalista com passaporte cancelado, que tem jornalista indiciado por ter dado notícia sem que tenha havido devido processo legal. Parece até que ele esqueceu que tem deputado ou ex-deputado agora no momento preso. Parece até que ele esqueceu o que aconteceu com a Jovem Pan, as ameaças que a Jovem Pan sofreu, a quantidade de censura que está em vigor no Brasil. Parece que ele não leu, por exemplo, as reportagens do Glenn Greenwald. Parece que ele não sabe que tinha um tribunal do qual ele fez parte falando para se usar a criatividade para perseguir uma revista, para achar alguma coisa do Paulo Figueiredo que justificasse o golpe. E o Brasil está numa situação tão louca que até a revista Cruzoé, que obviamente não tem nada de conservadora, né? E ela mesma já foi censurada pelo Supremo, na origem, no inquérito das fake news de 2019, a Cruzoé escreveu uma resposta ao Barroso refutando cada um dos pontos que ele tentou defender. A Cruzoé. Eu recomendo a leitura, porque a conclusão da Cruzoé é a mesma que a minha. O Supremo Tribunal Federal é o principal agente de censura do Brasil, além de ser o principal causador da crise institucional que nós vivemos, que é a falência completa da democracia brasileira por falta de confiança nas nossas instituições. O Barroso pode escrever o editorial que ele quiser. Cada vez mais a população os despreza. Por isso que você tem que gritar "perdeu o Mané". Por isso que você tem andar de cabeça baixa escondido no aeroporto de Miami. Por isso que você tem que botar teu apartamento para vender. O povo te odeia. E não é por discurso de ódio de Paulo Figueiredo, é porque vocês são figuras odiosas nas suas ações, porque vocês são maus. E mal, ao contrário da sua escola de pensamento, ministro Barroso, não é uma abstração. Existe o bem, existe o bom. Liberdade é bom. Perseguição a opositores é mal. Piedade é bom. Perder o Mané é mal. Ouvir os outros, permitir que as pessoas se expressem é bom. Esmagar os seus opositores é mal. E a população enxerga isso, e por isso que ela os odeia. Não é por causa de discurso algum. E conectado a isso, né, a gente tem que falar sobre a pauta internacional, principalmente para comentar essa notícia que está aí. Carregou? Carregou. Mark Zuckerberg diz que a administração Biden gritava e xingava, né, os seus empregados, exigindo censura. Olha, eu tenho idade o suficiente para me lembrar de um tempo, porque eu tenho mais de 1 ano de idade, de um tempo onde o Mark Zuckerberg era o queridinho da esquerda e o grande vilão do mundo era o Elon Musk. Lembram desse tempo longínquo do ano de, sei lá, 2024? Pois bem, durante o último programa do Joe Rogan, não foi o último, acho que foi o penúltimo, mas que seja, com a participação do Mark Zuckerberg, o dono da Meta fez mais um expose para cima da administração Biden. E, segundo o Zuckerberg, membros do governo Biden costumavam gritar e xingar os funcionários da Meta, mandando que eles censurassem e derrubassem o conteúdo a pedido deles. Se você está querendo saber por que sua rede caiu, mesmo sem ordem do Supremo Tribunal Federal, a minha eu sei. Né? Inclusive, eu peço a vocês, estamos chegando aí a 40 mil seguidores, já que você siga, peço ao Bruno para colocar aqui na tela, a minha nova conta no Instagram, realpfigueiredo08, @realpfigueiredo08. Mas o fato é que
nós tínhamos funcionários do governo Biden ligando para uma empresa privada, xingando e ameaçando, mandando retirar conteúdo. Vários desses conteúdos eram relacionados à Covid, coisas que hoje se comprovaram verdadeiras. E que até agora no YouTube a gente não sabe se pode dizer ou não. Lembrem-se, eu tive 2 strikes no YouTube, os 2 foram relacionados a coisas que eu não podia dizer sobre a pandemia. Mas esse negócio que parece coisa da União Soviética, da China e Cuba, eu digo para vocês, estava nos Estados Unidos. Funcionários do governo americano xingando empregados, mandando uma empresa privada, mandando eles fazerem a vontade ideológica deles para censurar cidadão comum. E tá aí, quem está dizendo é o Mark Zuckerberg. Essa indisposição do Zuckerberg com os democratas, com a esquerda americana, né, aliada à recente disposição que ele demonstrou em relação ao Trump, de fato pode significar uma mudança muito grande no complexo industrial da censura. Não só porque ele está expondo fatos novos, que até então eram desconhecidos, né, ainda que o contexto geral de conluio com o governo Biden, com as empresas de tecnologias em prol da censura já fosse razoavelmente público graças ao Congresso, né, mas nós temos fatos novos, nós temos o depoimento direto deles, tanto que é notícia, mas a gente está falando de um homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. Nós estamos falando de um homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. E aí eu digo para vocês, você não acha curioso que enquanto o Alexandre, e nós temos lá o diálogo deles, do talha-ferro, do assessor dele, dizendo o ministro mandou fazer isso, o ministro mandou fazer aquilo, o ministro... As redes sociais no Brasil recebiam ordens oficiais da corte, com ameaça de prisão, e por isso o X acabou saindo do Brasil. Nos Estados Unidos, essas ameaças eram por outros meios, mas com direito a funcionários do governo gritando e xingando para retirada de conteúdo. Aí eu falo assim, bom, a mesma ideia, mecanismos um pouco diferentes, que a nossa democracia é mais capenga na defesa da liberdade de expressão, mas mesmas ideias. Eu falei aqui, enquanto os Estados Unidos, no governo Biden, tentaram também fazer monitoramento do PIX americano, o Zelle, acima de $5 mil, a gente vê essa ideia sendo implementada no Brasil. Censura das redes sociais dos Estados Unidos, censura no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? É o governo americano que está copiando o brasileiro que está copiando o americano, ou que tal uma outra hipótese? De que ambos respondam ao mesmo mestre. Mesmo que esse mestre não seja um sujeito num porão, com aquela luz azul, um reptiliano sentado na cabeceira, o George Soros na outra, mesmo que a reunião não seja assim, mas que o George Carlin diz, né, quando você, o comediante, quando você tem ideais alinhados, você não precisa de conspiração. Mesmo que esse mestre seja um espírito, uma ideia, uma visão de mundo, o espírito de Caim, como diz o Jordan Peterson. Você não entender que o que está acontecendo no Brasil é orquestrado e financiado pelos Estados Unidos, esse complexo industrial da censura vem daqui, e é impossível a subsistência disso sem que haja o suporte daqui. E é por isso que eu digo que, independente do que acontecer, nós já temos uma boa notícia de 2025. Vejam a notícia, não sei se você conseguiu colocar na pauta, Bruno, na tela, eu acho que não está na nossa pauta. Olha como o Bruno é eficiente. Nem eu tenho essa notícia aqui. Eu vou abrir aqui porque eu quero... Cadê? Eu perdi. Ah, tá aqui. Eu vou abrir porque eu quero ler a notícia e não está na minha pauta. Porque o nosso querido João Gabriel, o nosso editor-chefe, está no avião a caminho dos Estados Unidos para me acompanhar na posse do Trump. Me acompanhar não aqui, pô, sem boiolagem aqui. Mas está lá no mesmo lugar. Vejam essa notícia. A AGU informa que políticas da Meta causam grave preocupação ao governo Lula. Meta enviou lista com esclarecimentos solicitados pela AGU em virtude do encerramento da checagem. E diz a AGU que alguns aspectos constantes do documento da Meta causam grave preocupação à AGU em órgãos governamentais. O posicionamento da pasta se refere aos esclarecimentos enviados pela Big Tech que foram solicitados
depois que o gigante bababá. Especialmente a confirmação, então houve a confirmação da alteração e adoção no Brasil da política de conduta do ódio, que a toda evidência pode representar um terreno fértil para a violação da legislação e de preceitos constitucionais que protegem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Ou seja, a prática do governo Lula de censurar a oposição, a prática do Alexandre de censurar a oposição. Eles dizem, as informações prestadas pela Meta também contrariam afirmações realizadas pela empresa em recentes manifestações proferidas no curso da discussão sobre o Marco Civil da Internet. Ou seja, o governo está em pânico porque a Meta, vocês não têm ideia, tem zilhões de termos de ajuste de conduta, contratos clandestinos, travestidos de paralegislação, que a Meta era grande patrocinadora, o X já estava afinzaço de abandonar, e abandonou em boa parte, e o grande garantidor era a Meta, e agora o Google ficou isolado. Você, Google, você do YouTube, você que fode o meu algoritmo, você que esconde o Paulo Figueiredo Show, sem sucesso, porque a gente está aí com 15 mil pessoas assistindo nesse momento, você ficou isolado. Como será que o Google vai se posicionar? O desespero da AGU, do governo Lula, do Alexandre, as ameaças, é porque a casa caiu. Ou perdeu, mané. Perdeu, mané. O garantidor do seu complexo industrial da censura financeiramente acabou dia 20 de janeiro. Acabou o Instituto do Felipe Neto recebendo dinheiro da embaixada americana para promover censura. Acabou diretor da CIA vindo para o Brasil pressionar para ninguém questionar as urnas eletrônicas e o trabalho do TSE. E acabou rede social fazendo legislação clandestina e tomando, palavras do Mark Zuckerberg, em tribunais secretos e clandestinos tomando decisão de censurar as pessoas. Acabou, esse ambiente ruiu. Vocês vão continuar censurando as pessoas? Pode ser, por enquanto, mas vocês estão abandonados. Perdeu o mané, a casa caiu, vocês estão sozinhos. Pois bem. Eu quero fazer um react aqui a um vídeo que eu vi, porque eu tenho o direito de me divertir. O bom de ter o meu programa é que eu falo o que eu quiser e eu pago a internet para me divertir. E eu me diverti imensamente com o Monark esfregando a cara de um idiota desse aí da internet, não sei o que, brigadeiro. E eu vou reagir a esse vídeo. Mas antes, eu quero aproveitar para a gente falar da Migrex, né, o meu empreendimento com a minha querida doutora Ludmila Lins Grilo, porque tem absolutamente tudo a ver com o que a gente vai falar. Você não precisa estar se arrebentando no Brasil. Você pode, inclusive, brigar pelo Brasil de fora, enquanto protege o futuro da sua família. E Ludmila e eu nos unimos justamente para criar um serviço de imigração para os brasileiros terem um plano B, para eles construírem uma vida com mais segurança e estabilidade, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. A Imigrex a gente fez para isso. Então, o que é o objetivo da Imigrex? Te tirar da mão de picareta, que as pessoas pensam, poxa, mas como é que eu vou para os Estados Unidos sem visto? Eu falo, se você é um profissional minimamente qualificado, dentista, médico, advogado, um cabeleireiro com uma técnica especial, o que quer que seja que você faça, se você for o melhor que você faz, se você for qualificado, tem jeito de você migrar para aqui e tem jeito de você migrar para os Estados Unidos, sem pagar esses $30 mil que o escritório de advocacia cobra. A gente cobra um valor justo, decente, porque aqui tem uma missão, a missão de te ajudar, missão de te tirar do mercado de picareta. Eu quero ajudar a viabilizar a tua vida. Eu estava escrevendo no meu artigo, o Brasil já tem 2,5 milhões de brasileiros aqui nos Estados Unidos, aproximadamente. Nós estamos passando os cubanos. Nós vamos criar aqui nos Estados Unidos uma comunidade ainda mais próspera, com participação política, e vamos, como já estamos fazendo, ajudar o Brasil. Nós já fomos decisivos nessa eleição em várias cadeiras, como, por exemplo, a cadeira da Maria Salazar. É aqui que a gente vai ganhar a guerra do Brasil, porque a gente nunca vai se separar do Brasil. Ao mesmo tempo que você vai poder prosperar, empreender em paz, com segurança, estabilidade, etc, etc.
Então, eu quero ajudar você a construir um futuro melhor para sua família. Tem um link aqui, o QR Code, tem um link na descrição, você entra lá, tem dezenas de vistos para médico, advogado, empreendedor, profissional de tecnologia, pessoa com habilidade específica, etc. Aproveita porque a legislação imigratória pode mudar com o Trump. Então aproveita, porque hoje tem muito caminho. Então preenche lá o nosso formulário e o nosso time vai entrar em contato com você. E eu quero terminar o programa de hoje reagindo justamente a isso, né? Porque o Monark veio para os Estados Unidos, veio fugido. Muita gente não sabe, mas eu implorei ao Monark para que ele deixasse o Brasil. Eu tive uma discussão numa palestra aqui onde o Monark disse: não, eu vou ficar porque vai ficar muito ruim para eles me perseguirem, etc, etc. Eu falei: Monark, você vai acabar preso. E ele tomou a decisão finalmente de vir para os Estados Unidos para ele poder continuar falando, tendo liberdade. E aí, não sei por que cargas d'água, ele estava num podcast com o tal do Marcelo Brigadeiro, que é um lutador de jiu-jitsu, e eu acho até, eu já vi algumas coisas dele, achei interessante, eu luto jiu-jitsu, e achava algumas coisas interessantes, é um cara como lutador, talvez seja bom, talvez tenha técnicas boas, não sei, não conheço tão profundamente. Eu acho interessante, porque, de um modo geral, o pessoal do jiu-jitsu, da luta, etc., é esmagadoramente de direita. Vários meus fãs me seguem aqui, aliás, os aí para vocês. Mas esse cara, não. Esse cara, inclusive, quando o Monark fez live comigo, ele é arrogante, que ele se acha, ele fala as coisas com... Porra, também quer falar o quê? Tá com Paulo Figueiredo, né? E o cara é burro, tadinho. Mas burro de doer. O Monark diz que ele não é só burro, que ele é, além de burro, filha da puta. Vamos ver o que aconteceu aqui, por favor. De como qualquer... Escuta, como qualquer... Então, peraí, me explica. Se a Jornal da Globo entrevistar alguém e essa pessoa mentir, e ela tá entrevistando, e for ao ar, a Globo tem que ser presa, é isso? Acabar? É isso que você tá me falando? Não. Tem que ser responsabilizada. Okay, então eu ver um vídeo de alguém mentindo significa que eu fiz alguma coisa, cometi algum crime. Porque eu vi o vídeo de alguém que estava mentindo, eu cometi um crime. Esse é o seu argumento? Me explica. Não, porque você corroborou, você levou o cara ali para apresentar uma... Eu não posso ficar falando essa porra, vai foder o Barba aí, cara. Absolutamente sem argumento. O cara não consegue concatenar 3 palavras. Vai foder o Barba, eu não vou falar. Você tá fugindo porque você é um mentiroso. Tá fugindo. Não. Caralho, Nando Moura, eu não acho que você é burro. Não acho que você é burro, não. Não acho que você é burro. Você não é burro, não. Você é um filho da puta. É isso que você é. Monark, as duas coisas não são mutuamente exclusivas. O sujeito pode ser burro e um filho da puta. Aliás, muitos têm que ser filha da puta porque são burros, então precisam recorrer à filha da putice para poder sobreviver. Esse não é nem o vídeo que eu queria o outro vídeo. Cadê o outro vídeo? O primeiro que eu mandei, Bruno. Eu vou botar esse aqui, mas tem um outro vídeo. São 2 vídeos do Monark. Eu quero aquele onde o cara diz que ele tá bem. Seu filho da puta é igual o Nando Moura. Tá bom, obrigado. Igual o Nando Moura, não sei. Eu tava achando que você era burro, mas agora eu tô achando que você é um filho da puta. Te agradeço. Mas eu vou seguir. Cadê o outro vídeo? Eu quero o vídeo que o cara diz que ele tá bem. Acharam o vídeo? Gente, vocês têm que ter atenção às coisas que eu coloco na pauta. Tem que ter atenção às coisas que eu coloco na pauta. Mandei 2 vídeos. São 2 cortes no Monark. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. A discussão que acontece, e se o pessoal da pauta aqui conseguir colocar pra gente, onde o Monark fala: você tá fudido aí no Brasil. Eu tô mal aqui nos Estados Unidos, eu tô vivendo bem, quem tá fudido é você. Aí o cara, esse que eu digo que, além de filha da puta, é burro, ele é tão burro
que ele pega a câmera e redireciona e mostra uma praia. Aí eu falo assim, hã? Mostrando a praia? Tá na praia, é sinal que você tá bem? Bota aí pra gente. E o que você tá fazendo? Mas tu não... Mas olha, luta, cara. olha a merda que tu fez, cara. Como é que tu tá ajudando agora sem poder falar? Nos Estados Unidos vivendo uma vida boa. Quem tá se fudendo é você, cara. Você não consegue perceber isso? Olha o tamanho da jumentice. Tá se fudendo, cara. Mas você não pode falar o que você quer. Os seus filhos... Repara, o cara vai lá e ele mostra, olha como eu tô bem, eu tenho uma vista da praia. Você quer, entendeu? Não tem segurança. Olha esse imbecil, meu Deus do céu. O sujeito não se importa de não falar o que ele quiser, ele não se importa de não ter liberdade, porque ele tem visto da praia. Eu não sei se você sabe, Marcelo Brigadeiro, burro para um caralho. Cuba é uma ilha. Tem um monte de praia lá. Inclusive tem gente que vai a Cuba para ir a balneário. Ter praia te faz bem? Você acha que você tá bem, que você tem vista para o mar, sei lá onde é que você tá, em Balneário Camboriú, sei lá onde é que você tá? Você acha que você tá bem por causa disso? Você acha que você tá bem num país onde tem jornalista exilado, onde o cara aí que você tá dizendo conversar, que você disse que gostava dele, tem que fugir para os Estados Unidos porque ele entrevistou pessoas, que ele deu voz a quem você acha que não tem que ter voz? Pelo amor de Deus, mas não pode ser tão burro assim. Por isso que o monarca atribui filha da putice. Que o sujeito não pode ser tão burro assim. Tá no seu local, tá? Você tá em balneário. Aí vem a esculachada. Beleza, cara. Mas o resto das pessoas que você tá ajudando a fuder, quando você fala narrativas que ajuda esse Estado que tá escravidando elas, esse resto das pessoas, elas não estão na vida boa e mansa igual você tá, cara. Eles estão se fudendo, estão morrendo no hospital porque o SUS não atende, tá ligado? A vida não é uma... E é óbvio, e é você que não tá entendendo a conexão entre essas coisas. E eu desenho para você, se quiser, eu pego uma lousa aqui, Brigadeiro. É porque o fato de você não poder criticar um serviço público torna o governo imune a críticas. E é por isso que o governo vai lá e pode fazer a desgraça que fez no Rio Grande do Sul, que quando a gente vai lá e critica eles dizem que é fake news. É por isso que o governo vai lá e pode começar a taxar Pix de 5 mil. É por isso que o governo vai lá e pode começar a perseguir cada um dos jornalistas que comecem a criar narrativas desconfortáveis. A censura não para no monarca que está entrevistando caras que você não gosta. E é por isso que, surpresa, os países que mais se desenvolvem são os países onde há mais liberdade. Não acredita em mim? Publique, procure o ranking da Heritage Foundation de liberdade econômica. Olhe a liberdade econômica e a liberdade de expressão, porque você precisa de liberdade de expressão para, de fato, ter liberdade econômica. Olhe o quanto que os países se desenvolvem. Porque a troca, o tal do livre mercado de ideias, promove o crescimento. Você sabe o que acontece? Ah, mas a China. Eu falo, sabe o que acontece com a China? Onde não há livre mercado de ideias? Os bilionários chineses fogem da China todos os anos. Não sou eu que estou dizendo, busquem os rankings dos países que mais perderam bilionários nesse último ano e você vai ver que a China foi disparado o país que mais perdeu, enquanto os Estados Unidos são um dos países que mais ganharam. E o que você está conseguindo fazer, cara? Da hora que tá boa pra você a vida, tá ligado? Que bom, eu fico feliz por você e pela sua família. Mas tem 200 milhões de pessoas que estão vivendo na porra da ditadura e é 1% da população que tem a sua qualidade de vida, cara. Concordo. E aí, quando você é um beneficiado da sociedade, que vive no sistema, se dando bem, falando daqueles caras que estão se fudendo e lutando contra, falando que nós estamos errados de lutar. E você tá certo de ficar no bem bom. É isso. Caralho, é isso que você tá falando? Eu acho que... Deixa eu te falar esse risinho aqui. Eu vou terminar com isso, que eu tenho que encerrar o programa. Marcelo, Brigadeiro, riso é argumento de puta. Como dizia o Olavo de Carvalho. Tem que encerrar o programa.
Não teremos Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, porque eu vou estar em imersão de curso para os nossos parlamentares que vieram aprender sobre política americana, e nem na terça-feira, porque eu vou estar retornando de Washington na posse do Donald Trump. Então, aos inimigos que receberam a live de hoje, fiquem felizes. Vocês vão ficar sem mim por mais uma semana. Aqueles que morrem de saudade, não se preocupem, o nosso site continua funcionando e você pode me acompanhar no X, eu vou no X e no Instagram, novo Instagram, @realpfigueiredo08, onde eu vou mostrar alguns bastidores dos eventos lá em Washington com Donald Trump. Se você gosta de acompanhar, realpfigueiredo08 no Instagram. Eu peço a você, acima de tudo, que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Eu agradeço mais uma vez a enorme audiência que nós tivemos hoje. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, e até o próximo Paulo Figueiredo Show na quinta que vem. Figueiredo.